Olá, Shalom. Eu quero hoje continuar a série a respeito do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o terceiro vídeo desta série de mensagens. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever para acompanhar conteúdos proféticos, conteúdos apostólicos, conteúdos a respeito do reino dos céus. Queridos, deixa aí também o seu like, caso você goste das ministrações. Nós estamos estudando o Salmo 110. E este é um salmo messiânico, um salmo que revela, aponta para o Messias, para o Senhor Jesus Cristo. E Hebreus então estabelece que o Senhor Jesus, ele é sacerdote, de acordo com a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Veja bem, existia a ordem levítica, ou de acordo com a linhagem de Arão. Porém, você sabe, Jesus Cristo ele não é da tribo de Levi, ele também não é descendente do sacerdote Arão. Porém, ele nasce em Israel, na tribo de Judá. E Jesus Cristo, ele exerce um sacerdócio que é apresentado nas Escrituras como um sacerdócio superior, mais elevado do que o próprio sacerdócio exercido pelos levitas ou pelos descendentes de Arão. Isso é algo muito surpreendente, extraordinário. A maneira que a Bíblia ela apresenta essa espécie de sacerdócio. Vamos conferir esse texto em Hebreus capítulo 7. Diz o seguinte: isso fica ainda mais claro quando surge um tipo diferente de sacerdote, comparável a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por causa de uma regra da Torá relativa à ascendência física, mas por virtude do poder de uma vida indestrutível. Porquanto se afirmou, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tremendo essa palavra do Senhor. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, ele é um sacerdote. De acordo com esta ordem, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, precisamos olhar um pouco mais para a figura de Melquisedeque. Quem foi ele? Quem seria essa pessoa? Quem seria esse personagem? Ele aparece nas Escrituras em Gênesis, capítulo 14, quando ele abençoa Abraão e também recebe de Abraão o dízimo. E na Antiga Aliança, a única história registrada a respeito dele é essa. Depois ele é citado aqui no Salmo 110. E depois ele surge citado em Hebreus. São as 3 passagens bíblicas que falam a respeito de Melquisedeque. Existem controvérsias, diversas opiniões a respeito de quem seria exatamente
esse personagem, essa figura, Melquisedeque. Mas eu quero apontar alguns princípios que nós podemos observar sobre ele. E vamos começar pelo nome dele. Nós vemos que a expressão Melquisedeque, ela é a junção de duas palavras, né? A Malquisedeque. No caso, seria rei de justiça. Então, Melquisedeque, o próprio nome dele, o estabelece como um rei de justiça. Isso é muito interessante porque nós já vemos um dos atributos principais que estava sobre a vida deste homem. Ele, no caso, então, carregava um padrão, ele carregava a justiça sobre ele. Ok, ele era um rei de justiça. Da mesma forma que também o Senhor Jesus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reina com justiça, que governa com equidade, como nós falamos no primeiro vídeo dessa série. Agora, além disso, ok, Melquisedeque significa Rei de Justiça. O que podemos mais observar com clareza? A segunda coisa é que ele era rei de Salém. Então, no caso, ele, além de ter o nome significando Rei de Justiça, ele também é apresentado em Gênesis 14 como Rei de Salém. Salém se entende que seria uma cidade, né? Essa palavra Salém, ela significa paz. Ela está conectada com a expressão Shalom. Então, além de ser um rei de justiça, Melquisedeque, ele era rei também da paz. E eu gosto muito de como a Bíblia ela conecta essas duas coisas, né? O Salmo 85, por exemplo, fala que a justiça e a paz se beijaram. As escrituras, ela como se pinta um quadro, né, profético ali da justiça beijando a paz. E essas duas coisas estão realmente conectadas. O apóstolo Paulo em Romanos também diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, nós podemos ver aqui uma sequência gradual, porque quando estabelecemos a justiça sobre nós, o fruto disso é a paz. Você se lembra que em Romanos existe também uma expressão, em Romanos 5, que fala justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Então, uma vez que a justiça é estabelecida sobre a nossa vida pela fé, nós adquirimos paz. E após a paz, o fruto disso também será a alegria no Espírito. Podemos então nos regozijar, podemos então ter a alegria da salvação. E à medida que crescemos em justiça, ou que crescemos em paz, podemos também crescer em alegria, e isso pode ser cada vez mais profundo, isso pode ser cada vez maior, porque conforme a Bíblia diz, crescemos de fé em fé, de glória em glória. Amém? Você deseja isso sobre a sua vida? Você deseja cada vez uma proporção maior de justiça, cada vez uma proporção maior de paz e uma proporção maior de alegria sobre a sua vida? Glória a Deus! O caminho para isso é o Senhor Jesus Cristo. Queridos, glória a Deus! O que aconteceu? Aconteceu que Abraão, ele se envolveu em uma guerra e ele entrou naquela guerra para
cooperar com Ló, o seu sobrinho, e ele entrou naquela guerra e ele prevaleceu. Quando ele retorna pelo caminho, e o texto diz que no Vale do Rei, ele se encontra então com essa figura, Melquisedeque. A Bíblia diz que este homem se aproxima de Abraão e traz com ele o pão e o vinho. E naquele dia, Melquisedeque ele abençoa Abraão em nome do El Elyon. A Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote de El Elyon. Essa expressão El Elyon significa o Deus Altíssimo. E ali Melquisedeque abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo, bendiz o Deus Altíssimo, e naquele momento, Abraão, reconhecendo a autoridade espiritual que estava sobre aquele homem, Abraão então pega o despojo daquela guerra e entrega para Melquisedeque 10%, né? Entrega o dízimo para Melquisedeque. E isso daqui é muito interessante. O quê? Amados, naquele contexto, os povos eram povos idólatras. Basicamente, Abraão ouviu a voz de Deus e Abraão corresponde com a voz de Deus e Abraão começa então a adorar o único e verdadeiro Deus. De uma forma diferente dos outros povos que tinham muitos ídolos. Inclusive, na própria terra de Abraão, Ur dos Caldeus era um local de idolatria. Mas Abraão está num caminho diferente. Abraão está conhecendo o único e verdadeiro Deus. Porém, ele se encontra com Melquisedeque e ele sabe, esse homem que veio ao meu encontro, ele conhece o único Deus. Ele sabe quem é o verdadeiro Deus. E ele está me abençoando. E ele entrega o dízimo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vemos que antes de Abraão já existia essa pessoa, a rei dessa cidade de Salém, e ele já era um sacerdote. Veja que isso é antes de ser estabelecido o sacerdócio de Arão, ou Levítico. Então ele é anterior. Além de ser superior, ele é anterior. Interessante que existem achados arqueológicos recentes. Eu creio que, se eu não me engano, isso é a partir de 2011, aonde se encontram um local que esses arqueólogos, cientistas que estão estudando tudo isso, eles acreditam que esse local era um templo anterior ao primeiro templo de Jerusalém. Um templo que eles, de fato, acreditam que seja o local onde Melquisedeque adorava e servia El Elyon. Isso é muito interessante, até na internet existem alguns vídeos sobre isso. Esse local ficava perto da fonte de águas de Guion, ali bem próximo do Monte Moriá, que é o local onde Abraão depois leva o seu filho Isaque para sacrificar ao Senhor. Ao que tudo indica, Melquisedeque exercia um sacerdócio na região de Jerusalém, nos tempos do patriarca Abraão. Quando Abraão foi guerrear naquela guerra, Abraão passou por aquela localidade próxima a Jerusalém.
Abraão conheceu aquele local e foi abençoado por esse sacerdote de Deus. Depois, em Gênesis, se eu não me engano, 21 ou 22, quando Deus fala quando Deus pede, né, o sacrifício de Isaac, Abraão vai exatamente para aquela região onde seria hoje o Monte Moriá, para oferecer Isaac em holocausto. Quando ali vem a voz de Deus e o Senhor não permite, né, que ele sacrificasse Isaac. Queridos, nesse vídeo eu quis trazer alguns apontamentos para você entender. Eu vou continuar essa série ainda. Se prepare, mas eu quis trazer alguns apontamentos sobre algumas coisas que podem nos fazer entender as características desse sacerdócio. Ele é um sacerdócio de justiça, de paz, e é um sacerdócio ao Deus El Elyon, ao Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo e acima de todos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Shalom, shalom.